começa a entrega de um para o outro. Então aí começa o que a gente chama de monogamia. O pessoal migrou legal para o Instagram. Já estão dentro do Instagram Facebook, aqui. né? Começa. Vai lá. Não, deu, agora deu. Deu? Começa, então, o processo de monogamia. Né? Em alguns países. Em alguns ainda não. Nós temos ainda muitos países, ainda hoje, que não existe a monogamia. Mas a monogamia ela é fundamental para a formação das famílias contemporâneas. Graças à invenção da monogamia, nós temos a família que a gente tem hoje. E junto com esse pacto, que o Freud chama de pacto da civilização, existe um conceito ético do sexo, que é, bom, eu vou fazer sexo somente com a minha esposa, monogamia. Eu não vou fazer sexo com meus filhos, a proibição do incesto. Eu não vou fazer sexo com meus irmãos, a proibição do incesto. Então, o incesto, ele é proibido, ele passa a ser um tabu. E as atividades sexuais do casal passam a ser reguladas por uma ética. Qual será essa ética? Por que você não fala em moral, Aloysio? Você fala que é regulado por uma ética. Porque é muito difícil você regular o sexo pela moral, Josi. Porque ali nas quatro paredes, como a gente diz no popular, só estão os dois. Então nenhum sacerdote consegue hoje arriscar a definir o que é que um casal deve ou não deve fazer dentro do seu espaço, dentro do seu quarto, dentro do seu santuário, né, que é assim que a gente chama, que é o ambiente do casal na família. A Bíblia, durante muito tempo, ela proibia, por exemplo, o sexo anal. Né? Nós temos lá na Bíblia Sodoma e Gomorra, se referindo à sodomia, quer dizer sexo anal. Então, por causa do sexo anal, foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, não sei o quê. Então, a Bíblia tentava proibir a sodomia. Mas a proibição da sodomia não era por causa... Porque a questão é ética e não moral. Não era porque fazia algum mal ao sexo anal, mas é porque o sexo anal ele é estéril, como a proposta religiosa da época era crescer e multiplicar, era ter filhos, muitos filhos, então proibia-se o sexo anal, era proibido mesmo. E principalmente os homens, porque uma mulher que fizesse sexo anal não alteraria em nada a vida dela. Ela poderia fazer sexo anal e depois faria o sexo vaginal. O homem que optasse em fazer sexo anal com outro homem, ele era associado a um sodomita. Ou seja, na visão bíblica do passado, esse homem se tornaria um homem afeminado, portanto não iria reproduzir. Então, para evitar a formação de homens afeminados, era proibido o sexo anal. Tanto que a gente vai ver a proibição da homossexualidade na Bíblia. Que bom que eu estou suando, eu estou gripado, cheio de blusa por causa disso. Isso aí é a febre saindo, hein? O programa aqui tá bom. Mas você leva a gripe quando você for. Sim, a febre tá saindo, mas a gripe não vou deixar aqui não, pode deixar. Então, o processo de proibição do sexo anal, ele tinha como objetivo evitar o crescimento dos homoafetivos, dos homossexuais. Claro que hoje sabemos que isso não ocorre porque ele faz sexo anal. Hoje nem é chamado mais homossexual, é chamado homoafetivo. O que faz um homem se relacionar com o outro é a afetividade, é o amor, é a paixão, né? É o companheirismo, como ocorre entre um homem e mulher. Então já existe uma ética também no relacionamento homoafetivo, de homem com homem, de mulher com mulher, assim como existe de mulher com homem. Só um esclarecimento, Aloysio, que me veio agora uma dúvida, talvez o ouvinte, né, que está em casa, ele pode ter tido essa dúvida quando você diz a visão bíblica, né, antiga, né? A Bíblia é a mesma. Sim. As palavras são a mesma. São a mesma. Então não é bem a visão bíblica, é o nosso entendimento, não? Não, é a visão bíblica, eu não posso negar que está na Bíblia, né, Josi? Uhum. É a base, inclusive, de muitos pensamentos homofóbicos. Entendeu? A pessoa, quando o homofóbico, claro que para a gente ser homofóbico, a gente não precisa de fundamento bíblico.
Como para ser racista, a gente não precisa de fundamento bíblico. Mas tem gente que tem fundamento para tudo. O cara fala, olha, eu acho que o negro é inferior porque Adão e Eva eram brancos. Então ele não pertence a... É assim que defendiam no passado. Hoje ninguém tem coragem de falar isso, porque fica feio. Mas no século XIX, século XX, diziam que o negro não tinha, na sua estrutura familiar, Adão e Eva. Porque Jesus, por exemplo, na visão bíblica, ele é descendente direto de Adão. Né? Então, teoricamente, o negro não teria essa ascendência adâmica. Só que isso o tempo passou, e isso é uma coisa tão ultrapassada, tão esquisita, tão estranha, que hoje ninguém se arrisca a falar uma bobagem dessa. Hoje ser racista, inclusive, é feio, é antissocial. O cara pode até ser racista, mas ele nem assume isso, que é feio para ele. Ele se queima. Eu espero que com o tempo esse pensamento seja também com relação à homofobia. Para mim, por exemplo, já é feio a pessoa ser homofóbica. Então eu espero que no futuro seja feio para todo mundo. Porque muitas pessoas são homofóbicas por desinformação, por falta de informação, e não porque elas sabem disso. E aí, por ouvir dizer. Né? Então, eu tenho que dizer, porque quando a pessoa quer fundamentar, ela vai fundamentar na Bíblia a questão da sodomia. Não obstante, a Bíblia, por exemplo, não fundamenta a homossexualidade feminina. Quer dizer, existe uma permissão bíblica para a homossexualidade feminina. E por que que existe? Porque a mulher homoafetiva, ela não é infértil. Se essa mulher transar com um homem, ela engravida como qualquer outra. Então, e no passado, quando as mulheres se escondiam, os homossexuais se escondiam, com medo da punição pública, era muito normal que a mulher fosse casada e ao mesmo tempo fosse homoafetiva. As duas tinham um casamento com maridos diferentes, e quando o marido estava trabalhando, quando os maridos estavam fora, as duas se relacionavam sexualmente. Então era algo permitido às escondidas. Mas a ética vai além disso. O que é a ética? A ética não é a moral. A ética não é uma norma que se impõe a você. A ética é aquilo que você acredita e que você pode defender tendo alguém na sua frente ou não. Na ética é alguma coisa que você não faz porque você corre de ser preso, ser presa. Como hoje, por exemplo, a homofobia é crime. É crime similar ao racismo. Hoje, segundo mudanças aí, há coisa de um mês atrás, na lei, se uma pessoa usar da homofobia para acusar um homossexual, humilhando ele, chamando ele de nomes menores, ele pode, por exemplo, ser preso, e é uma prisão inafiançável. Isso quer dizer, Josi, que mesmo se a pessoa tiver dinheiro, for uma pessoa rica, ela não vai evitar de ir para a cadeia, não. Ela vai para a cadeia. Tomara que a lei seja porque, cumprida, entendeu? Né? Por exemplo, a gente assistiu várias vezes aí, falava inclusive do ex-governador Albuino, né? Que a filha do ex-governador Albuino, ela foi vítima de racismo no prédio que eles moravam, na Praia do Canto. Porque eles eram ricos, então o rico em Vitória mora na Praia do Canto, você sabe disso, classe média alta, gente rica. E aí quando ela foi subir no elevador, a pessoa abordou ela. Por que ela estava usando o elevador social se ela era preta, se ela era negra? Que o lugar de preta era no elevador de serviço. Né? Então isso constituiu um problema sério. Mas como o Albuino não era muito ligado a essa questão do racismo, enfim, tem negro que nega. Né? E acabou isso não crescendo tanto. Mas ela denunciou isso, veio a público e tal, foi uma vergonha para o Espírito Santo. Então, se a pessoa fosse na rua, a pessoa me encontra e fala, seu preto, você começa a me xingar, você é preto, você é negro, sei o quê, me xingando, veja, a minha mulher fala comigo, neguinho, ela não é racista. Você não se ofende, né? Mas se o outro fala, seu negro, não sei o quê, aí é racismo. Então veja como é diferente. Né? Então as pessoas mais íntimas podem. Por exemplo, um homossexual pode chamar o outro, seu viado, por exemplo. Um homossexual pode chamar o outro assim. Agora, se eu falar, viado, eu estou sendo ofensivo. Eu estou sendo homofóbico, eu posso ser preso. Então é bom até trazer isso à tona para quem está nos ouvindo, Josi, porque isso é novo. O Supremo Tribunal Federal aprovou essa mudança na lei
faz um mês, ó, nem isso talvez, entendeu? Hoje a homofobia, gente, é crime, foi aprovado e é crime inafiançável. Da cadeia, você não adianta pagar fiança, você não vai sair. E com pena de 3 meses a 4 anos de prisão. Então o negócio é muito sério, né? Então, bom, tem essa questão da homofobia. Então a sexualidade ela é um pacto ético do casal. Um pacto ético. O casal vai combinar entre eles o que eles vão fazer dentro do quarto. Né? Como é que vai ser? E tudo pode, desde que tem duas ressalvas que precisam ser respeitadas. Na verdade, 3. Primeira delas, consentimento. Então, os dois têm que consentir. A segunda delas, violência. Aí você fala, mas Aloysio, e as práticas de sadomasoquismo? Então, a violência não é permitida. Tem exame de corpo de delito, mesmo sendo prática sadomasoquista. Sadomasoquista, gente, é quando, na prática, uma das partes gosta de apanhar e a outra parte gosta de bater. E às vezes invertem. Isso seria uma fantasia sexual. Não é uma realidade do dia a dia, mas uma fantasia sexual. O que para nós psicanalistas é muito complicado. Porque para mim não existe diferença. Se você tem fantasia de bater no seu marido, fantasia de bater na sua esposa, isso quer dizer que você faria isso mesmo fora do sexo. Então, a fantasia sexual e realidade, para a gente, psicanalista, não tem diferença. Andam juntas. Andam juntas, né? Então, bom, a questão da violência. Primeiro ponto, então é preciso consensualidade das duas partes. Então, é preciso consenso das duas partes. Porque se uma parte quer fazer, mas a outra não quer, até um tapa, Josi. Não pode. Até o ato sexual. A fulana acusou o marido de estupro. Ou pode acontecer também, mais raro, mas pode acontecer também, fulano acusou a esposa de estupro. Aí quem está ouvindo, quem está assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram, vai dizer assim, mas como assim? É casado com ela. Sim, é casado, mas casado não quer dizer escravo. Então, é preciso que o outro queira. Se o outro não quer, é estupro. É estupro. Então, é preciso consenso. É preciso ser consenso. É preciso que a pessoa queira. É preciso que a pessoa autorize. Não é aquela fantasia, não quer, não quer. Não, ela tá falando que não quer, mas na verdade quer. Não. Não significa não. Se você avançar o sinal, você pode pegar a cadeia. É estupro. E a gente sabe como é que como é que é a lei com o estuprador. Se ele não quer e você tenta forçar, é estupro. Existe também estupro feminino, que parece uma coisa do outro mundo. Eu tive um paciente que foi estuprado. E sabe, Júlio, primeira vez que começamos a conversar, ele disse assim, eu não quero falar sobre isso. Realmente é uma coisa puxada para ele. E só depois de 4 anos de sessão que ele conseguiu falar do estupro. Que era humilhante para ele, como homem, falar que havia sido estuprado. Na época deu um bafafá danado, provavelmente um deboche. É o que a gente chama na justiça de revitimização. A pessoa é vítima quando acontece o ato e é vítima de novo quando ela chega na delegacia. Isso normalmente acontece com o negro e com a mulher. Só que aconteceu com ele também, que era homem. Ou seja, acontece com todo mundo. Né? Então, se a pessoa não consentiu, é estupro. Então, primeiro ponto, tem que ser consentido pelas duas partes. Segundo ponto, não pode ter violência. Violência física, psíquica, moral também. Terceiro, não pode ser com menor de 16 anos. Ah, Luísio, meu filho tem 18. A namorada dele tem 14. Mas ela quer transar com ele. Porque a gente é assim, né? Eu solto o meu bode e você segura as cabras. Suas cabras. É muito legal quando o filho é seu. Mas quando é sua filha, a gente não acha graça nenhuma, né? Eu tenho 3 filhas, eu nunca achei graça disso, e eu eduquei os 2 igual. De negócio de soltar o bode, não. A mesma educação que eu dei para Viviane e para Bárbara, eu dei para Sócrates.
Vitor Hugo. Então, Viviane Barba e Ana Luísa receberam educação, o Sol Vitor Hugo a mesma orientação. A educação, cada um tem educação específica, mas a mesma orientação nesse campo. Então, o meu filho tem 18. Ou 17 que seja. A minha nora tem 14. É estupro? É. Porque até 16 é considerado incapaz, é uma questão legal, e qualquer advogado, qualquer pessoa que entenda de leis, vai explicar isso. Até 14 é totalmente incapaz. De 14 a 16 é relativamente capaz. E só a partir dos 18 é que a pessoa responde por ela. Então, tem a questão da idade. Menor de 16, dá cadeia. Mas a pessoa quis, ela que me procurou, ela que me tentou. A justiça não quer saber, ela é menor, ela não tem voz, ela é incapaz para responder por si mesma. E por último, é proibido fazer com família. O incesto. Então, o incesto é proibido. É proibido pai com filho, pai com filha, mãe com filho, mãe com filho, irmão com irmão, né? Família nuclear. Não é proibido primo com primo, né? Porque não é nuclear. Mas na família nuclear é proibido. Um casamento entre irmãos aconteceu aqui no estado, foi famosa a história, né? Ele vira dissolução. Não se tornaria dissolução porque eles não eram registrados como irmãos. Eles foram dados pela família ou para famílias diferentes, é um perigo, né? Que não revelaram que eles eram adotados, se conheceram, se casaram, tiveram 2 filhos e depois dos 2 filhos descobriram que eram irmãos consanguíneos. Foi um bafafá danado, a grande mídia do estado, se publicou no jornal escrito, no jornal televisivo, deve ter saído nas rádios também. Foi uma confusão. Falei, meu Deus do céu. E assim, é ruim porque você vê a vida das pessoas sendo colocadas, expostas assim, né? E aí, 1 ano depois, foi feita uma entrevista com eles. O rapaz simplesmente ficou desestruturado, estava, parece que, vitimado pelo alcoolismo. A esposa abandonou ele, largou ele, ali que ele adoeceu. Ela largou ele, ela é evangélica, então ela falou, depois que eu descobri, eu não tinha mais condição de fazer sexo. E aí, então a família desestabilizou tudo. Então, esses são os senões do sexo a 2. Fora isso, aí é o diálogo, é o consenso, né? Existem casais que têm a prática somente do sexo frontal, consideram isso normal, tá tudo bem para os 2. Existem casais que têm prática do sexo oral, não tem nada que proíba o sexo oral. É um risco para a doença, mas o vaginal também é risco para a doença. Então, se você não puder confiar no seu marido, não faça sexo sem camisinha, nem mesmo sexo vaginal. É complicado você não confiar no marido, você não confiar na esposa, né? Mas não, é um campo que eu não vou entrar agora. Então, tem aquele casal que tem a prática do sexo oral. Tem um casal que tem a prática do sexo anal. O sexo oral, inclusive, uma vez um pastor foi questionado se na Bíblia condenava o sexo oral. Ele até citou uma passagem de um cântico do Salomão, ele citando o processo do sexo oral, né? As palavras do cântico davam a entender que era um sexo oral. Então, o sexo oral, a Bíblia não condena, né? Também. Então, não tem nada que condene. Como o sexo anal também não tem nada que condene. Claro, quem tem a prática do sexo anal tem que ter todo um cuidado do ponto de vista higiênico e tal, mas fora isso, totalmente normal. O importante é conversar, né? Saber até onde vai os seus limites. Você não pode ser violentado, e até onde vai o limite do outro. Se você quer algo que não se faz, que os 2 não fazem, conversem, para ver até onde o outro consegue ir, né? E
Se o outro te propõe alguma coisa, vê até onde você pode ir, para que isso não se torne violência para você. Eu tive uma paciente, por exemplo, que o marido propôs a ela uma troca de casais, ir num clube de troca de casais. E lá ela poderia se relacionar com qualquer homem que ela escolhesse no clube, né? E ele poderia se relacionar com qualquer mulher que ele escolhesse no clube. Quem frequentava aquele clube é só casal, né? E tal. Claro que quando aconteceu, ela não era minha paciente, porque se ela fosse, eu ia aconselhar ela a não aceitar de imediato, porque é um risco perigoso, porque o relacionamento a dois, ele ainda é muito carregado de posses, né? O sentimento ainda é muito possessivo, e é algo muito profundo, muito delicado. Tanto que uma infidelidade conjugal complica o casamento e muito. Mas não foi isso, né? Ela se envolveu, o marido, né? Os dois participaram me faltou até agora o nome da palavra que se dá a esse tipo de atividade do casal, tem um nome próprio. E aí deu certo porque ela acabou se envolvendo com um homem e se encontrando com esse homem fora do clube. Nossa. Isso, dentro da ética, até isso tem ética, né? Não era possível. E aí o marido percebeu que estava perdendo a esposa, pediu perdão à esposa, e a partir daí, então, eles romperam com o ato, né, de troca de casais, voltaram a ter uma vida a dois, com monogamia. No entanto, ela ainda se encontrou com o rapaz ainda umas 2 ou 3 vezes. Depois ela viu que ia perder o casamento por causa disso, ela ama o marido, e aí a coisa se resolveu. É jovem, o jovem tem essa Acabaram se apaixonando. exatamente. Mas o jovem tem essa capacidade de vencer, né? E era muito apaixonada pelo marido, então acabou que aquilo se viu como exemplo, né? E não praticaram mais a troca de casais. E aí vamos abrir um pouco para o pessoal conversar, perguntar, né? Temos aí, né, várias participações, o Fabiano Duarte, nosso amigo Francisco Mogas, né, já está aí. O Fabiano Duarte diz aqui: oi, parabéns, que bacana tá esse vídeo, que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigada, Fabiano. Tem que conversar sobre isso, gente, não é tabu não, tabu é fazer sexo com criança, agora conversar sobre sexo não pode ser tabu. Jerônimo Orcelino: Aloísio, esta questão que disse em relação a chamar por apelidos, creio que entra também o círculo de amizades e intimidade que se tem com a pessoa. Bom, o que se a fala. Visão, né? Sabe o que é, Jerônimo? Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, eu tenho muitos amigos, eu não permito que esses amigos me chamem de maneira humilhante usando o racismo. Então, as únicas pessoas que me chamam, minha mãe não me chama, minha mãe chama pelo meu nome, né? Meu pai também. Talvez a Jailza, acho que só, os filhos também não. Então é uma coisa muito, muito, muito íntima. No caso dos homossexuais, isso porque eu atendo muitos deles, e eles me dizem claramente, é só entre eles. Porque aí não é ofensa. Né? Talvez se eu chamar um negro, ô seu negão, talvez não seja ofensa, porque eu sou igual a ele. Né? Mas até no caso do negro é ofensa, é complicado. No caso do homossexual, como foram eles que me disseram, então eu estou vendendo o peixe que eu comprei. Mas você sabe, Jerônimo, que na verdade, nem entre eles, já que é ofensivo a palavra viado, é melhor não usar então, né? Usa um termo adequado, homoafetivo, ou até homossexual, que está ultrapassado, mas que é o menos ofensivo, né? A gente é melhor usar a nomenclatura correta, que às vezes é engraçado para você, entendeu, Josi? Você fala, ei, minha amiga gorda, sua gordona, kkkk, você é uma mulher elegante. Então, para você é fácil chamar outra de gorda e morrer de rir. Mas para ela não é engraçado. Então, às vezes, aquilo, a brincadeira só é boa se ela é engraçada para todo mundo. Ela pode aceitar por falta de coragem de te dizer, com medo de perder a amizade. Exato, até por amor a você. Não te chatear. O que não é o meu caso. Se me sacanear, pode ser meu amigo, eu dou lá uma má resposta, dou lá uma patada, a pessoa tem que, se ela é minha amiga, ela tem que me respeitar. Sim. Mas nem todo mundo faz isso. Tem pessoa que é tão educada que ela não reage.
Eu já brinquei, por exemplo, com um homossexual, e ele não reagiu, Josi. Eu fiquei profundamente arrependido. E depois que eu descobri, né? Eu falei, gente, ele não reagiu. E sabe por que ele não reagiu? Por respeito a mim. Então, assim, eu aproveitei do respeito que ele me tem para poder sacanear ele. Não é justo isso. Então, a gente chama brinquemos de outra coisa. E outra coisa, quando brincar, brinca com a gente mesmo. Se você gosta de brincadeira racista, faz brincadeira com você, que é negro, né? Faz brincadeira com você, que é machista. Agora, fazer brincadeira com o outro é sempre muito complicado. É sempre muito complicado. Francisco Mogas, né? Concordo com quase tudo, mas infelizmente entra-se pela proteção, ele colocou, exagerada das minorias. Não é exagerada, né? Todos precisamos ser protegidos. Né? Todos. O mundo cada vez mais vai ser plural. Cada vez mais, Josi. O mundo hoje, cara, é negro, é asiático, é deficiente físico, é velho, é mulher. Não é só o negro e o LGBTQI. Aumentou agora, mais. Aumentou mais uma LGBTQIs. Tem o I, tem o S. Então, não é só, a gente pensa que é só eles, não. Saiu agora a Lego, a marca de brinquedo, lançou um brinquedo de uma criança cadeirante, para as crianças brincarem. Eu tô doido para comprar para Paula Vitória e para o Bernardo. Porque olha que legal, brincando, a criança já aprende a lidar com o deficiente físico. E a respeitar. Algumas ONGs já estavam fazendo isso com bonecas. Pegava boneca estragada, com defeito, que a pessoa jogava fora, e aí uma boneca sem perna, por exemplo. Aí você joga fora porque a boneca está estragada. Olha a nossa visão, entendeu? Então, assim, se você não tem uma parte do corpo, você está estragado, tem que jogar fora. É assim que faz com o humano. Então, algumas ONGs pegavam essas bonecas, faziam roupa para ela bonitinha e vestiam. E aí, para a criança brincar. Porque boneca sem perna também é amiga. Porque existem amigas que não têm perna. Só que agora a Lego lançou um brinquedo que é um cadeirante. Entendeu? Então, a boneca negra já há muito tempo, foi na época da Xuxa ainda. A Xuxa foi a primeira a lançar boneca negra no Brasil. Que foi fundamental para a criança. Primeiro, a criança negra se identificar, perceber que ela existe no mundo, e a criança branca poder enxergar a criança negra. Então, minhas filhas, por exemplo, ganharam bonecas negras. Só que era carérrimo, porque foi da Xuxa, da Estrela, então era muito caro. Hoje está mais popularizado, né? Mais acessível. Então, hoje é uma opção. O mundo está cada vez mais plural, cara. Então, assim, você tem um cara que é negro. Ó, eu, além de me encaixar na minoria de ser negro, eu já estou encaminhando para a minoria de ser velho, idoso, então já vou ter meus direitos ali, protegido. Vou ter lugar no estacionamento aqui no Brasil e tal. Vou ter aposentadoria, agora vai aumentar um pouquinho mais. Então, é o negro, é o idoso, é o velho, é a criança, é o LGBT, é o deficiente físico, é o deficiente mental. Cada vez mais a gente vai ter que botar esse povo tudo dentro do povo. Sabe o que faziam na época de Jesus, Júlio? Eles criavam lugares para que essas pessoas pudessem viver, para não misturá-las com a sociedade. Na época dos leprosos. Então, nós vivemos uma época que não dá mais para ser a era dos leprosos. Essas pessoas têm que ser inseridas, elas têm função social. Né? E imagina você hoje estar no mundo sem ter um homoafetivo. Nossa, você vai nas lojas, está lotado deles, são professores, são advogados, são psicólogos, são médicos, são psicanalistas. São gente. São gente. Na época do Freud, questionaram o presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise, a CIP, questionou a entrada de psicanalistas na sociedade, psicanalistas homossexuais. E mais, e professores, então, nem pensar. Né? E aí Freud falou, e respondeu, isso foi em carta, então graças a Deus virou um documento, né? Não foi papo. O cara mandou uma carta para o Freud. E o Freud respondeu. Você pode questionar, pode rejeitar a filiação, desde que seja por qualquer outra situação, menos pela sexualidade. E sabe qual foi a consequência disso?
o Freud foi expulso da Sociedade Internacional de Psicanálise. Ele fundou a sociedade e foi expulso dela. Porque a maioria ali eram a favor de não deixar o homoafetivo participar da CIP. Então, é uma luta que vem já de séculos. Aí o pessoal fala, Luísio, a SBP, que você coordena, é filiado à CIP? Não, porque com esse pensamento não só. O próprio Freud saiu, expulsaram o cara que fundou. O Freud fundou a CIP e foi expulso dela. As pessoas queriam falar de psicanálise, tinham que procurar Freud em Viena, porque a sociedade que ele fundou, ele não estava mais lá, porque ele não quis ser homofóbico. Isso naquela época, que era permitido. Lembra que a lei foi há pouco tempo. E aí, lembrando o Mogas aí, essa é uma lei brasileira, tá, gente? Tá, Mogas? Eu não sei como é que é aí em Portugal, mas aqui no Brasil, se você chamar o cara de viado, se você usar a palavra de baixo calão com ele, dá cadeia. Agora, Portugal, Europa, eu não sei, né? Itália, deve ser diferente. O que eu sei é que, parece-me que Suíça, já tive na Suíça, parece que Suíça o pessoal é mais aberto com relação a isso. A Alemanha, por incrível que pareça, né? Na verdade, as leis, elas nascem a partir da consciência do povo, isso. Né? E aí também eu não sei também, confesso a você, viu, Mogas? Eu confesso a você que eu não pesquisei do ponto de vista internacional. Posso trazer isso para um próximo encontro, né? Pesquisar como é que está lá fora. Eu tenho amigos do mestrado que viajam muito para a Bélgica, para a Suíça. E mesmo quando eu viajar também, eu posso pesquisar e descobrir. Mas assim, eu estou me referindo à lei brasileira. Né? Voltando ao assunto, Aloysio, lá do abuso sexual, também em lei agora, a mulher não precisa de provas para denunciar um abuso sexual. Quando você tocou no assunto do Freud, graças a Deus foi em carta, né? Não foi falado, mas a mulher hoje que sofre um abuso sexual, ela pode chegar a fazer a denúncia, é a palavra dela, já basta para ser né, lavrado ali o ato, né? A denúncia, né, ser aceita, né? Você não precisa de uma prova para denunciar. Lógico que vai ter todo um trabalho, né, da polícia. De investigação. Né, não dispensa essa parte aí, mas hoje você pode claramente chegar. Lógico que vai existir no corpo da mulher provas, e também o abuso sexual não é só o ato consumado, né? E outra envolve muita coisa. É interessante você dizer isso, porque quem ouve fica pensando assim, então os homens são vítimas, porque daqui a pouquinho qualquer mulher quiser me sacanear vai me denunciar. Sim. Não é tão simples assim. É um processo de inquérito, né? Então será aberto um inquérito, será encaminhado a um psicanalista que vai avaliar. Mas tem um ponto aí, Júlio, que eu acho fantástico na questão do abuso. Nunca é uma pessoa só. Quando a pessoa abre a boca e diz assim, fui abusada sexualmente por alguém, aparece 30 denunciando. Todo mundo com medo, mas quando um toma coragem... Nós estamos vendo muito entendeu? Aqui no nosso muito estado. Interessante. Vai aquele monte de gente. Aí não tem como a justiça dizer, não, a Josi, ela tem um problema pessoal com a Luísa, está perseguindo ele, por isso que ela denunciou. Não, porque aí são 30. Entende? Tivemos um caso no Brasil que passaram de 500 mulheres. Né? Não quero aqui levantar polêmica, dizer quem, mas foram mais de 500 mulheres aqui no estado. Médico, você viu a questão do médico que está tendo lá em Vitória? Eu não sei. Então, teve um passado, tem outro agora? Não, já tivemos aqui no estado no passado. Não, essa semana agora tá acho que é cardiologista, um médico, a especialização dele. Isso. E ele era amigo da família, da que denunciou, a primeira a denunciar. Olha bem, ele denunciou, ela chegou, comentou com o marido, olha, doutor fulano, estive lá, ele fez isso comigo e tal. Ele atacou a mulher, agrediu a mulher, né, no consultório. Mas o médico era muito amigo da família do esposo dela. Ele falou assim, não, você deve ter interpretado mal, ele é uma excelente pessoa e tal. A mulher se calou. E aí passaram, acho que 2 anos. Assim mesmo. A mulher tal, com aquele problema. Quer dizer, olha, ela relatou para o repórter que quando o marido não apoiou, ela teve vontade de pegar o carro e jogar o carro embaixo de uma carreta, de se matar. Porque a pessoa se vê sozinha, né? Passado 2 anos, agora, uma paciente denunciou esse médico.
E passando a reportagem, o marido falou assim, olha lá, nosso amigo, aquele que você disse, aquela situação, assim, assim, a mesma situação a menina está denunciando. Aí o marido fez questão de levar ela para que ela também fizesse a denúncia. Me parece que estava em 30 casos. É desse jeito. Um vai atrás do... Sabe por quê? É uma compulsão. Vai lembrar que o abusador, o estuprador, o pedófilo, são três situações diferentes. Abusador é aquele que toca no corpo da pessoa sem autorização dela. Mas se ele não fez sexo, não é abuso sexual. É sim, por intenção dele sexual. Então é um abusador. O estuprador é aquele que tem penetração. É tudo crime, viu, gente? E o pedófilo é aquele que alimenta-se ou alimenta as redes sociais com imagens de crianças nuas, que também é por motivos sexuais. O que acontece? Seja o abusador, seja o pedófilo, seja o estuprador, são vítimas de abuso. Eu ia te perguntar. Ele não nasceu do nada. Não foi o demônio que incorporou no corpo dele, ou quaisquer outras teorias estapafúrdias religiosas. Não. O abusador, o estuprador, ele sofreu o mesmo tipo de violência, geralmente na infância. Então, na fase adulta, isso vem como pulsão sexual. E aí ele acaba fazendo. É uma pulsão. Então não é de propósito, mas é uma pulsão que ele vai fazer. Então é o que acontece. Por isso é que... Ele também é considerado um doente. É um doente. Mas quando ele comete um crime, não é um só. Nunca é um só. Pega um monte. Ele ameaça o primeiro, aí dá certo, ele ameaça o segundo, dá certo. Aí ele vira um padrão. Ele acredita que vai dar certo sempre. Esse é o problema do criminoso. Ele não imagina que um dia ele vai cometer erros. E aí, num desses, não dá certo, a pessoa denuncia. A pessoa denunciando, ela abre a porta. E aí, vários casos. Então, um psicanalista vai ser fácil para ele detectar se a pessoa é um abusador ou não. Isso vai dentro do nosso consultório, às vezes. Não só o abusado, mas também o abusador que foi abusado. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, ouvindo pela Rádio Net, pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Se você foi vítima de abuso sexual, seja abuso sexual por pessoas estranhas, seja abuso sexual incestuoso, que às vezes quem abusa é de casa, na maioria das vezes. É alguém da confiança, às vezes é alguém da família, que é o chamado abuso incestuoso. Se você sofreu abuso, busque ajuda para que você não se torne um abusador. Que aí com a ajuda você vai, né, a psicanálise vai te ajudar a vencer essa barreira, né, e ter uma vida normal, sem o risco de se tornar um criminoso sem querer, né? E é isso. Vamos só citar alguns do Instagram aqui. A Cláudia psicanalista, a Adriana Cavalcante, Natasha Fiel, que é minha amiga também, psicanalista, coach na área de sexualidade. Iliane, né? Iliane lá de Belo Jardim, que é também psicanalista. Lucinda Maria, Holanda, FH Holanda, não sei o que significa FH, mas tudo bem. F Holanda, no caso, deve ser Francisco Holanda, né? Neidoca Almeida, Márcia Lemos, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Eusa Freire, Gel Loures, eles são o pessoal aqui do Instagram. Nosso Instagram deu certo hoje. Hoje deu certo. Lá no Facebook tá quem lá, Natália? Deu o Francisco Mogas, nossa amiga Yara, tá ali. Deixa eu ver aqui mais alguém. É isso. Acho que agora descendo. Será? Isso. Não, é subindo. Vai subindo. Jerônimo Orcelino. Isso. Fabiano Duarte. Isso. Legal. Yara. É uma situação bem delicada esta nova lei da mulher não precisar de provas. Até que se conclua o inquérito, a vida de uma família fica desestruturada. Nossa amiga Yara. Mas por outro lado, Yara, a lei tem que ter proteção também para os dois lados, né? Porque se não tiver uma maneira, já que não existe a prova física,
Se também não houver o inquérito, então qualquer pessoa pode denunciar e aí fazer a Uhum. outra ir para cadeia, do nada. Né? Então tem que tomar muito cuidado. É, é, não justificando o ato, né? Mas eu e as minhas filhas estávamos passeando num domingo, às 3, inclusive, comigo, e a gente presenciou um casal. Só estavam os dois perto ali no centro de Guarapari, num lugar a esmo, não tinha ninguém, só estavam os dois. E ela deu um tapa na cara dele. Então eu fiquei muito preocupado. Eu parei o carro, eu falei, bom, ela deu um tapa na cara dele. A hora que ele reagiu, o negócio vai pegar. E aí cheguei perto, separei, falei, o que está acontecendo? Aí ela relatou que ele tinha trocado ela por outra, alguma coisa assim. E eu falei para ela, vai cada um pro seu canto. E aí ela disse, não, e ele falou, não adianta, professor, eu quero ir, mas ela não me deixa. E aí ela falou assim, aí eu disse, então vai para sua casa, refresca sua cabeça. Falei com ela, ela falou, não, enquanto ele não me bater, para eu enquadrar ele na Lei Maria da Penha, eu não me sossegar. Vou provocar ele até ele me dar um soco. E, assim, ela falou isso para mim, entendeu? Então, assim, casos desses são exceções. Mas as Uhum. pessoas podem começar a usar como regra, Josi, para evitar que isso seja usado como regra, nunca será. Né? A quantidade de homens que batem mulher é muito grande, não é por isso que eles batem, né? Raro é o caso dessa mulher. Para evitar isso, a justiça dá essa proteção para o homem. Então tem que ter um inquérito, tem que investigar, para saber se o cara realmente aprontou. E não é difícil. Porque, por exemplo, um namorado que bate na namorada, é só você investigar os namoros anteriores, você vai ver que ele batia nas outras também. Uhum. É um padrão, entendeu? O marido que bate na esposa, se ele é casado 3, 4 vezes, vai nas anteriores, você vai ver que ele O batia melhor também. caminho é procurar a lei, é Procurar a fazer a lei, denúncia fazer a e deixar denúncia. na mão da justiça, né? A Isso. justiça vai. Porque não adianta. É que a gente fala assim, não, ele batia nela porque ela merecia. A gente pensa assim, quando é amigo da pessoa. Uhum. Mas, gente, ninguém Merece merece apanhar. apanhar. Se apanhou, quem bateu tá errado, de qualquer maneira. Terminamos. Nossa amiga Yara está lembrando do curso de psicanálise infantil em Vila Velha, né? Muita gente de Vila Velha aí Sim, nos nós estamos ouvindo. aí montando uma turma do curso de psicanálise infantil para Vila Velha. Já Mas iniciou como em que é, Guarapari? Aloysio? Pois é, Guarapari também. Guarapari, Vila Velha, Nova Venécia, a gente está aí, né? Por que, Aloysio, que por que psicanálise infantil? Instagram agora já deu, ainda bem que foi até o final, tá certo, né? Por que psicanálise infantil? A psicanálise infantil é porque um psicanalista não pode fazer atendimento de psicanálise infantil? Pode. Só que, com a grande quantidade de crianças que procuram hoje, né? Os pais procuram, os psicanalistas se veem mais necessitados dessa ferramenta. E é uma ferramenta que vai abordar só os psicanalistas ligados à criança. Ana Freud, Winnicott, doutora... Ah, meu Deus. Sumiu agora uma palavra em americano, né? Esqueci agora. Enfim, são psicanalistas mais ligados à infância. Melanie Klein, desculpa. Doutora Melanie Klein, etc. É claro que o Freud vai estar junto, ele é o pai da psicanálise. Então é uma ferramenta para poder especializar com criança. Mas além do psicanalista, quem mais pode fazer o curso? Um psicopedagogo, Jamara Fim, um pedagogo, Professor. um professor, Não para atender, mas para ajudar no um trabalho, psicólogo. né? Agora, para atender, a pessoa já tem que ter experiência clínica. Não é um curso de formação como o curso de formação em psicanálise. Então, quem pode fazer o curso e a partir daí atender criança? O psicanalista, o psicólogo, o psicopedagogo clínico, o médico, a pessoa que já é habilitado para a área clínica. Né? Quem não é habilitado para a área clínica, a gente aconselha fazer o curso de formação em psicanálise. Que aí te forma para tudo e te dá condição de atendimento clínico. Então é só procurar aí quem tiver interesse, se estiver nos Isso. ouvindo, né? Tem em Vila Velha, tem em Guarapari, Isso. né? O nosso WhatsApp da escola é o DDD 27 98825 9976. Podem estar também em contato conosco pelo Facebook. Em Vila Velha, pelo Facebook da Yara, ela que está lá Yara ajudando a levar para Correia. lá, tá bom?
Um grande abraço aí a todos. Muito Gratidão obrigada, aí Aloysio. à drogaria Biofarma. Biofarma, muito obrigada também à comidaria. Já demos uma invadida aqui Isso. no horário da comidaria. A comidaria hoje está especial, hein? Nossa. Já está indo embora? Não? Vai almoçar na comidaria hoje? Não posso, eu tenho paciente lá em Guarapari às 10, senão eu ia. Ó, hoje na comida, só para dar água na boca, né? Tem arroz, tem feijão em caldo, tem macarrão, tem farofa, tem frango na chapa, boi na chapa, carne de porco frita, frango com quiabo, batata frita, tutu de feijão, couve refogada e as saladas, Aloysio. Alface, acelga, cenoura cozida, beterraba ralada, tomate, couve-flor cozida e brócolis cozido. Nossa. Então você vai embora, vai de água na boca agora, tá vendo? Agora eu vou vir para cá na terça-feira já com a ideia de ficar para Ficar poder por aqui, né? e comer na comidaria, porque é muito bom, né? Propaganda aí é de alto nível. Você tá vendo? Comidinha toque da Sim. comidinha caseira é comidaria aqui em Alfredo Chaves. Ficamos por aqui agradecendo Abraço a aí, todos pessoal no do Facebook, Facebook. agradecendo você através das ondas da 98.5 Rádio Cultura FM, minha amiga Ivete